Olá pessoal, só avisando aqui, eu vou estar usando aqui o quadro só como esquema, tá bom? Pra gente desenvolvendo as ideias, não é uma aula, tá bom? A gente vai estar desenvolvendo as ideias aqui e eu não vou estar vendo no momento as mensagens de vocês, tá? Mas logo em seguida, quando a gente estiver finalizando, eu volto aqui, revejo os comentários, revejo algumas perguntas. Então vocês podem lançar aqui que a gente vai estar respondendo a vocês, certo? Comentando junto, tá bom? Com vocês a respeito do que a gente abordou aqui. Dúvidas, algo que não tenha ficado bem esclarecido, tá bom? Que aí a gente vai estar discutindo. Então eu vou partir aqui para o outro lado, ali de frente do quadro, para a gente estar conversando, iniciando a nossa live de hoje. Batendo às 8h30. Pessoal, a gente discutiu aí, essa é a nossa terceira live. A gente teve uma live com o professor Danilo e a gente falou sobre que a dor não existe. E alguns pacientes, alguns colegas, familiares até ficaram curiosos e ficaram, como assim, né? Um assunto um pouco polêmico, mas que a gente vai estar aprofundando, né? Trazendo um pouquinho à tona o que a gente falou naquele dia também. A gente falou também sobre a tal de inflamação silenciosa e aí a gente vai ver como é que ela faz também persistir a dor. O tema de hoje é que se a dor não existe, se a gente falou, né, está vendendo essa ideia que a dor não existe, como é que ela pode persistir? Poxa, Diego, você pode dizer, né, eu conhecer várias pessoas ou tem alguém na família que tem dor persistente, a dor que noite e dia você acorda com ela, tá o dia todo, há 3, 4 meses, talvez desde que você se conhece por gente, desde boa parte de sua vida, limitando seus afazeres, suas atividades de vida. Então, parece que isso aqui você não entende muito bem porque a sua dor é muito persistente. O que a gente vai estar falando aqui é alguns pontos que a gente pode entender que faz persistir essa dor, tá? E esses pontos aqui, uma vez que a gente entende, a gente vai ter algumas ferramentas, você mesmo vai ter algumas ferramentas de que você pode se utilizar para talvez diminuir essa persistência da dor e ajudar no seu tratamento, tá? Então, gente, vamos discutir, vamos desenvolver a ideia aqui que a gente está falando. A gente falou lá com o Danilo que a dor, na verdade, né, ela não está relacionada diretamente com a lesão. A gente tem um processo de lesão, entenda a lesão como machucado, mas esse machucado é a lesão que você vê. Existe uma lesão que talvez você não veja e a gente tem muitas pessoas, geralmente, que me procuram por causa de dor lombar, dor na coluna, dor nas costas. Então, essa lesão que vai estar nas costas, né? Eu digo lesão de tecido, e tecido você entende como músculo, ligamento, né? Toda essa estrutura. Então essa lesão você acaba não vendo, através de um raio-x, de uma ressonância, que você percebe que pode existir alguma lesão, tá? Então essa lesão, na verdade, ela tem alguns caminhos para chegar até o nosso cérebro, né? Vou falar rapidamente. Então toda vez que tem um machucado, a gente tem um estímulo. Esse estímulo vai passar por alguns sensores lá na região. Esses sensores vão levar informação. Essa informação vai percorrer todo o trajeto do sistema nervoso e vai chegar aqui ao cérebro para ser traduzido. A palavra é tradução, certo? Então ele vai ser traduzido. Como assim traduzido? Porque até então, aqui, nesse processo aqui, a dor ainda não existiu. Aqui, o cérebro vai tomar consciência de que a lesão existe em algum local do corpo e aquilo ali ele pode entender como dor. Então, ele traduziu, a dor foi processada no cérebro, no campo das ideias, e ela é percebida. Então não existe uma forma da gente materializar essa dor. A dor não é material, ela não é materializada. O que é material é a lesão. A lesão em si é algo material, né? Você vê, você toca, você percebe. A dor não, a dor é algo abstrato que está no campo das ideias.
Bom, para você entender um pouco mais disso, eu vou te dar alguns exemplos que a gente encontra no dia a dia e que a gente encontra nos pacientes. Que exemplo é esse? Vai existir várias situações que parece que uma pessoa e outra tem a mesma lesão, então lesões iguais. Sei lá, pode ser uma protrusão, um machucado, mas essas pessoas, quer queira ou não, ela tem uma percepção diferente da dor. Então, para ela, a dor pode ser diferente. A experiência, a percepção dessa dor não é igual, é diferente. Para ficar ainda mais claro, não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que têm protrusões, hérnias de disco bem volumosas e ela não sente uma dor. É estranho falar isso, né? Ela não sente dor, mesmo tendo lesões volumosas, e não precisa ser volumosa, mas vai ter outros tipos de lesões que não tem sintomas. Isso não sou eu que estou dizendo, a própria ciência já constatou isso. Eu mesmo não tenho dor aqui, mas eu posso ter alguma protrusão, alguma lesão no disco, né? Lembrando que o disco é aquela estrutura que separa a vértebra da outra, dando um pouco mais de mobilidade, amortecendo alguns impactos. Então, lesão, ela não é sinônimo de dor. Lesão é diferente de dor. Não é o fato de ter uma lesão que você vai ter necessariamente dor, e às vezes a intensidade dessa lesão ou a magnitude dessa lesão não necessariamente vai ter uma equiparação na questão da dor, vai ter o mesmo nível de dor, tá? Então, e aí vale até ressaltar que, por exemplo, lesões no disco ou nas articulações, elas são comuns de acontecer ao avançar da idade. Não sei se alguém já te falou, mas a gente foi programado para morrer, né? Então vai morrer de alguma coisa. E uma dessas formas, na verdade, um processo de envelhecimento é o processo de falecimento do corpo. O corpo vai perdendo, né, as suas capacidades e ao longo do tempo a gente vai sofrendo de algumas lesões, né, alguns problemas. E o desgaste no disco é um processo disso. É um processo que traduz isso, esse desgaste, tá? Então, lesão, ela não é sinônimo de dor. Eu vou falar um outro termo aqui, que aí vocês talvez alguém vislumbre isso, vão entender que isso aqui, esse pontinho é o tamanho de minha lesão. Essa lesão, esse pontinho aqui representado, ele pode existir por tanto tempo, né? Porque você não tratou bem, porque você não fez o processo de recuperação, tomou a vida toda anti-inflamatórios e isso aqui não reparou da melhor forma. Então, com o tempo, o cérebro vai aumentar o nível de percepção dessa dor. Então, o que é representado por um ponto começa a ter uma área maior de percepção. Então, eu tenho aqui uma percepção de dor maior que tornou-se a partir de um ponto, né, de uma lesão que um dia não foi tão grande assim. Na verdade, a lesão nem existe, talvez. A lesão ela é mínima, mas a dor, aí vem a palavrinha-chave, a dor ela é desproporcional. Então aí você começa talvez a ter um fio de esperança, porque você talvez não tenha algo tão grave, né? A sua lesão ela não é tão grande, desproporcional, que na verdade houve o que a gente vai chamar de sensibilização. E uma notícia que eu quero já antecipar, que essa sensibilização, que a gente vai falar neste ponto, essa sensibilização, você pode diminuir a possibilidade de tê-la, né? Você pode até lutar contra ela, né? Não seguir esse caminho aqui, não seguir o caminho de sensibilizar a região, aumentar a área de referência para o lugar que talvez nem tenha a lesão, ou que a lesão é mínima e a dor é intensa. Então, a gente vai estar falando disso neste ponto, tá? Então, veja o que a gente já entendeu aqui. A lesão é diferente de dor em termos de intensidade. Existem alguns fatores que
que influenciam na dor, a própria crença, que a gente vai estar falando já nesse outro ponto aqui, a própria crença do que você tem sobre os problemas, e que você acaba, por causa de uma crença não adequada, tem comportamentos não adequados, tomadas de decisões não adequadas, e aí você acaba caminhando para uma dor que fica persistente. Então vamos lá. O que é que você poderia pensar aí do que você acredita em relação à dor? A persistência, o que poderia ser errado. A gente já falou aqui que já meio que matamos um pouco, que a dor não está diretamente relacionada com a lesão. Então aquele diagnóstico em si que a gente faz na clínica, né, num raio-x, numa ressonância, pode não se correlacionar de forma direta. O problema é que às vezes, por uma questão de relação temporal e causal, na verdade, você, talvez, vou dar um exemplo aqui, eu não estou sentindo dor nenhuma, mas vou pegar um peso ali, trava a coluna, e aí, pela dor intensa e o receio que eu tenho, eu vou fazer uma ressonância, e essa ressonância acaba acusando que tem uma protrusão. O que é que eu vou dizer? Essa protrusão, essa lesão do disco, ela está diretamente relacionada com a dor que eu senti. Só que a lesão está há muito tempo e a dor foi algo pontual. Talvez uma articulação que ficou travada, a musculatura que entrou em tensão, que a gente vai chamar de espasmo, seja responsável pela dor e não necessariamente a lesão do disco. Então, um exemplo simples que pode acontecer no dia a dia, tá? E aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento em relação a essas questões. O que a gente vai falar aqui sobre crenças. E crenças, que eu vou dizer, crenças limitantes. Limitantes. Como assim? Crenças limitantes. E isso pode acontecer principalmente aquelas pessoas que tiveram crises intensas. Agora, gente, dá uma pausa aqui, porque eu não quero minimizar algumas condições, principalmente dor lombar aguda, que geram quadro de radiação para a perna, que tem fraqueza, né, na musculatura, tem perda de sensibilidade. Então essa é uma condição bem aguda que pode estar envolvendo a inflamação do nervo ciático, e aí essa lesão, essa dor tem que ser tratada de forma específica, mas são condições que a gente precisa separar, tá bom? E ainda aproveitando essa pausa que eu abri antes de falar sobre crença, que vai ajudar justamente dentro também desse tema, é que nem toda dor que irradia ou para a perna ou para o braço é da hernia de disco. Então é muito comum, talvez alguém que, não sei se nessa live tem alguém que já pesquisou no Google, botou lá dor irradiada para a perna. O que é que apresenta primeiro? Apresenta dor ciática, hernia de disco. Mas existem diversas outras condições que podem levar à radiação da perna, de dor na perna, ou por exemplo o músculo dessa região da pelve, que acaba gerando tensão, e essa musculatura pode tensionar tanto e gerar dor irradiada para a perna, que não necessariamente está relacionado com o próprio nervo, tá? Articulações dessa região da lombar, articulações da região da pelve, ela também pode gerar dor irradiada, também muito parecida com a dor ciática, que aí o diagnóstico lá da ressonância pode ter uma protrusão, mas ela pode não ser necessariamente causa da sua dor. Como é que a gente vai saber? Fazendo os testes, e é de praxe nosso correlacionar, fazer os movimentos e ver se o que a gente identifica na avaliação corresponde ao que está no exame de imagem. Então a gente precisa, digamos assim, tirar a prova dos 9, fazer a contraprova, tá? Crenças limitantes. Imagina aí, não sei se alguém tem esse caso aqui, se tiver alguém que tiver algum caso desse aí, comente se sentir à vontade, tá? Tem às vezes uma dor aguda, uma experiência prévia de dor, e aí às vezes em um outro momento acaba transportando aquela experiência anterior, de tão intenso que foi, de tão dolorido que foi, para o momento atual. A dor não é a mesma, assim como o desconforto, né, as causas não são o mesmo.
a percepção de dor vai ser totalmente diferente, tá? Então, o que é que a gente vai entender além disso? Essa percepção, né, em relação à crença, você pode ter para comentar. Eu estou com a ajuda aqui da minha esposa. Quem quiser comentar, vai comentando, porque aí a gente vai discutindo. Ela pode até antecipar aqui para mim alguns comentários, tá? Gente, em relativo à crença, o que é que pode acontecer? Uma experiência prévia, né, que você sentiu a dor, você acaba transportando para qualquer outro momento. Até situações que você não está com dor, você não está com dor e acaba se preocupando de forma demasiada. Como assim se preocupando? Às vezes você está ali, a dor que teve, você passou alguns meses e está com o movimento todo travado. Vai pegar uma caneta que cai no chão e vai parecendo um robô, né? Contrai o core, gera rigidez, coluna toda ereta, abaixa, pega lá e volta, e depois volta ao normal. Às vezes, né, já aconteceu muito, o paciente vai sentar, você está no banquinho, fazer um exemplo aqui, e ele vai sentando assim, ó, todo. Aí eu pergunto a ele: o que foi que houve? Você sentiu dor? Aí, não, e por que você sentou desta forma? Por que você sentou desta forma? Não, porque eu estou com medo de sentir a dor. Então ele veio ali, ó, estou com medo de sentir a dor. O que é que ele fez? Ele antecipou um sintoma que talvez ele estava sentindo. Então o medo, o receio dele fez ele mudar o comportamento da dor e ele acaba experimentando menos aqueles movimentos. Fica cada vez mais rígido, então ele cada vez menos faz esse movimento. Como a gente precisa da mecânica, do mecanismo, né? As engrenagens precisam se movimentar, então ele fica cada vez mais rígido. A dor dele começa a ser aumentada pela rigidez que ele tem, não está se movendo de forma adequada, e aí ele começa a correlacionar ainda mais com a hernia de disco, só que talvez nessa altura não tenha mais nada a ver com isso. Então, e recentemente até um paciente comentou até que para se levantar ele precisa colocar pelo menos 2 dedos no apoio da cadeira para poder apoiar e se levantar. O que é que esses 2 dedos na cadeira faz? Esse apoio da cadeira faz? Vou dizer para vocês que não faz nada além de ligar o cérebro e dizer que ele pode fazer o movimento sem risco. Então, para ele colocar aqui é dizer ao cérebro que o movimento vai ocorrer sem risco, porque mecanicamente isso não acontece, ele não consegue ajustar a mobilidade em relação a isso. Então veja que as crenças limitantes acabam mudando o comportamento. Ele muda o comportamento e a gente vai chamar esse comportamento de mal adaptativo. Mal adaptativo, existe algum comportamento que é bom, bem adaptativo, que ele pode se adaptar bem? Olha, eu vou dar um exemplo simples. Você torce o tornozelo, aquela lesão aguda, pisar ali você tem receio porque tem dor, que é uma lesão aguda, e você está ali se protegendo. Essa alteração de mecanismo não é uma lesão adaptativa positiva, mas mudança de comportamento, como eu coloquei, persistindo por tempo, essa não é uma mudança que seja boa, digamos assim, é bem adaptativa, não, ela é mal adaptativa, tá bom? Então, essa mudança, né, essas crenças podem mudar o comportamento e aí fazer com que a dor seja ainda mais persistente, ajudar a essa dor persistir. E aí a gente tem diversos outros exemplos que a gente poderia até aqui passar, talvez um de vocês, né, se veja uma dessas condições, que faça um movimento meio que travado, meio como robô, não experimenta, acha que a dor vai aparecer, e isso pode acontecer com alguns de vocês, tá bom? Então, mudança na crença, e a gente tem outras crenças, ajuda a vocês não terem essa persistência. Só que você pode me dizer, Diego, o que acontece é que eu não sei se eu posso fazer esse movimento, eu não sei se eu posso voltar a correr, eu não sei se eu posso fazer o que eu fazia, fazer os alongamentos, fazer as minhas atividades. Então, isso você vai precisar de um profissional que lhe ajude e você pare de catastrofizar, certo? Que a gente está descrevendo aqui é um processo de catastrofização.
Você está pensando no pior, sendo que o pior nem acontecer, não está nem perto de acontecer, certo? Não é todos os casos, não são todos os casos. Existem casos e casos, mas existem muitos casos, como esse que eu acabei de descrever, tá bom? Se tiver algum comentário, vocês podem colocar aí que o Guilherme antecipa, eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando, clicando. Tem algum comentário? Milaine Vitorino diz: sempre que faço esforço na dor, a dor do quadril é inevitável. Não tem nenhum movimento específico que causa isso. Como saber o motivo da dor? Olha, aí mediante uma avaliação clínica, né, uma avaliação específica. Existe, por exemplo, várias condições de quadril que pode estar relacionado nos tempos de hoje, principalmente se passa muito tempo sentado, pode estar impactando esse quadril. A gente precisa investigar se tem qual padrão, se não descreve, né, não consegue descrever o padrão de movimento que causa dor, mas numa sessão, né, numa avaliação, a gente consegue investigar. Se a gente encontra o padrão, a gente vai ter que partir aí para um raio-x para ver se existe algo que explique de forma na estrutura, para a articulação, e começar a perceber aí quais são os prováveis causadores e atuar de forma específica, certo? Então, provavelmente existe sim algum causador, né? Se for mecânico, e a gente só vai entender a causa mecânica se no movimento a dor reproduz a dor que você sente. Se eu faço um movimento e ela aumenta para um sentido ou outro, a gente começa a ver que esse movimento é mecânico, né? E começa a investigar, principalmente ainda na fisioterapia, tá? Alguma outra aí? Conseguiu passar? Ok. Além disso, a gente tem aqui no campo das emoções, já que a própria dor se manifesta, né, com a percepção no campo das emoções, a gente vai ter emoções que vão funcionar, a gente vai dizer como um modulador também para a sua dor, tá? Você acaba modulando, e modular, que eu quero dizer aqui, é mexer no potenciômetro, mexer na intensidade para cima ou para baixo, aumentando ou diminuindo a dor, certo? Ou você vai dizer para mim que, por exemplo, uma experiência prévia negativa não vai ser reproduzida e transmitida para outras experiências. Experiência negativa, por exemplo, vou hipotetizar aqui, por causa de um episódio de dor, uma dor aguda, uma dor intensa que você sentiu, você deixou de fazer algo importante, deixou de ir para um casamento, deixou de ir para um aniversário do amigo, enfim, algo importante deixou de ser feito. Num outro episódio de dor, você vai trazer à tona essas memórias, né, nessa experiência negativa, e você vai transportar os pensamentos que teve sobre aquela condição de maneira imediata para essa dor que é nova em termos de sensibilidade, talvez não seja tão intensa, mas que acaba transportando e as emoções acabam sendo afetadas. Além disso, as emoções, né, acabam também influenciando na percepção da dor, né, modulando de forma, a gente diz, negativa, no processo de depressão, né, essas dores acabam sendo mais percebidas e também atrapalham o nosso metabolismo, certo? Nossa imunidade, que é o que eu vou falar sobre este ponto aqui, tá? O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a gente vai já caminhando aqui para entender os poucos pontos, esses pontos que eu resolvi compartilhar com vocês nessa noite, sobre, a gente falou lá com o maestro, inflamação silenciosa, que foi na nossa última live, tá? De semana passada, inflamação silenciosa. Rapidinho, a inflamação a gente quer que aconteça. Como assim a gente quer que aconteça? A inflamação ela deve acontecer quando a gente tem uma lesão. Se a gente tem uma lesão, o processo inflamatório deve ocorrer. Porque o processo inflamatório, ele
é um processo que vai reparar o tecido, né? Reparar a região. É um processo de reparo, é através da inflamação que o corpo repara. Ela precisa ocorrer na sua totalidade: início, meio e fim. Início, meio e fim. O problema é que quando o meio fica muito prolongado, né, e gerando muita dor e limitação, tá? Só para a gente contextualizar bem rapidamente, para fazer o link com a inflamação silenciosa, toda vez que acontece uma lesão, vai ter liberação de agente que a gente vai chamar a favor da inflamação, que é para dizer para o corpo que aconteceu um problema. Esse agente a gente chama de pró-inflamatório, certo? Ele sinaliza, e aí a partir do momento que a gente favorece a inflamação, daqui a um tempo, né, chegando mais à frente, a inflamação vai precisar parar, e aí a gente tem agentes anti-inflamatórios, que é aquele medicamento também que você toma, né, ajudando a parar ou a cessar ou a diminuir o processo de inflamação, tá? E o que é que isso tem a ver com a inflamação silenciosa? A inflamação silenciosa, veja lá, a gente falou que a inflamação aguda, que a gente acabou de descrever, ela envolve uma lesão. A inflamação silenciosa, essa lesão, se machucado, ele inexiste. Ele inexiste, mas mesmo assim o corpo começa a liberar, por algum motivo, agentes pró-inflamatórios. Esse agente pró-inflamatório, se você lembrar que a gente falou sobre o processo de sensibilização, o que vai sensibilizar, certo? Sensibilizar a lesão, esse processo, esse agente pró-inflamatório vai deixar você mais sensível, mais perceptível às dores corporais. Se você já tem um problema preexistente, ele vai deixar você ainda mais um pouco perceptível a isso, tá? Então a gente deveria ter um equilíbrio entre agentes pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Nesse caso, a gente tem um aumento muito exacerbado de pró-inflamatório, como se houvesse uma inflamação, como se houvesse uma inflamação que é de baixo grau, uma inflamação que não é identificada por exames corriqueiros que a gente faz, exames específicos, uma inflamação que vai lesionar alguns órgãos, tecidos, algumas artérias e que vai repercutir sobre a dor do paciente, tá? Então essa inflamação silenciosa, ela é sorrateira, ela vai afetar algumas condições e há algumas condições que ela costuma aparecer na obesidade, porque células estão liberando essas mais frequentemente. Obesidade muitas vezes cursa com a diabetes, algumas outras doenças também. Então, os principais que a gente vai chamar de síndrome do metabolismo, síndrome de funcionamento, né, do corpo, relação hormonal e tudo mais. Então, essas são duas condições principais. A inflamação silenciosa pode acontecer no próprio processo de envelhecimento, quando a gente está programado realmente para o fim de nossas vidas. A inflamação silenciosa também está presente, mas a gente falou lá também que a gente tem meios para burlar, para diminuir isso, certo? Então, um dos meios é lutar contra a obesidade. Você também vai estar lutando contra o diabetes. Eu conheço diversas pessoas com diabetes e não faz o cuidado devido, e às vezes quando vai correr atrás é tarde demais, porque para ela já não tem um tempo, né? Não tem tempo mais para correr atrás. O estrago, digamos assim, já foi feito. E sedentarismo, porque com o sedentarismo instalado, você não consegue lutar com isso. O sedentarismo, ele não permite você lutar com essas condições. O exercício físico, ele luta contra esses agentes pró-inflamatórios, diminuindo essa inflamação silenciosa, diminuindo taxas, né, de níveis de gordura, de HDL, de LDL, de triglicerídeos, né, melhorando as taxas de diabetes. Então o sedentarismo, numa situação como essa, só leva mais
e você acaba tendo uma sensibilidade maior no processo de lesão, né? Uma lesão que, lembra que eu falei para vocês? Uma lesão que era assim, começa a ter uma área de abrangência ainda maior, tá? Então, gente, esse era o ponto, né? Esse era um pouco do que eu gostaria de falar para vocês, trazendo de forma bem sucinta e rápida, né? Esclarecendo um pouco sobre a dor persistente. Se a gente começa a atuar sobre essas informações, deixar gravadas essas informações, a gente consegue lutar contra um pouco essas condições. Tem algum questionamento? Tem. Lá está perguntando se problemas emocionais, como depressão, podem influenciar a dor. Sim, a informação influencia, porque a gente vai ter no nosso sistema, né, áreas do cérebro que vai receber informações do local de dor e informações que a gente vai administrar essa dor, porque existe, que a gente vai chamar de uma via descendente, ou seja, uma via que sai, né, do cérebro para o corpo, diminuindo as informações, né, inibindo essa dor, escondendo do corpo essa dor. E alguns processos de depressão, né, de ansiedade e tudo mais, que a gente falou aqui, ele meio que apaga esse controle moderador. E imagine no debate ali, sempre vai ter um moderador que vai tentar apaziguar as coisas. Então esse moderador, no processo de depressão, ele vai estar meio que oculto também, fazendo você tornar mais sensível. Então a gente tem algumas condições como a fibromialgia, como outras condições que envolvem aspectos emocionais, ansiedade, a própria depressão, que podem influenciar de forma negativa. Mas veja-se bem, porque a gente vai ter diversas pessoas que têm dor crônica e a própria dor gera limitações, né, problemas em relação ao convívio social, e esses problemas em relação ao convívio social acaba também minguando, gerando estresse e levando em si também a um processo de depressão, tá? Então existe uma relação muito íntima com isso, com esses aspectos. Sempre, se a gente conseguir, se a gente entender que o paciente está num processo depressivo, num tratamento como esse, né, para dor crônica, para dor geral, ele precisa ser encaminhado também para um psicólogo para que se ande junto e o comportamento da dor, né, o comportamento, ela enfrente esse problema e possa, né, minimizar. Tá bom? Mas se tiver alguma pergunta a mais, podem mandar aí, que a gente já está finalizando nossa live. Deixa também lá no direct, onde vai ficar gravado no IGTV, certo? Você deixa lá os seus questionamentos e encaminhe para quem vocês conhecem, que acha que pode se aproveitar desse conteúdo. E a gente já está com a nossa próxima live agendada, certo? Para segunda-feira eu começo a postar, que a gente vai falar especificamente como atua algumas técnicas, como quiropraxia, osteopatia, terapia manual e os exercícios. A gente vai falar sobre pilates, como é que cada um é colocado no processo de tratamento. E a pergunta da Jéssica, ela disse que quando tem fortes dores na mão, é recomendado fazer exercícios físicos? Exercício é sempre recomendado, Jéssica, mas vai depender da sua condição e a gente encontra o melhor exercício para você, certo? Então, o exercício é sempre recomendado, a questão é qual exercício. Às vezes a gente inicia com o exercício de mobilidade, exercício de força, num momento depois. Às vezes a gente precisa diminuir a intensidade dessa dor, nesses pontos de tensão. A gente vai estar falando muito sobre isso na próxima live. A transição entre um tratamento passivo, aquele que é só de relaxamento, de massagem, de quiropraxia em termos de ajuste da coluna, né? A transição desse tratamento para um tratamento mais ativo, com exercício. Então, exercício é recomendado, depende do exercício, para que seja incluído no momento adequado. E aí a gente vai crescendo e evoluindo em relação a isso, tá bom? Então, um grande abraço, gente. A live realmente, a ideia era para ser objetivo, espero que tenha cumprido também. Deixa um ok aí nos comentários, agradeço demais. E encaminha para que vocês acham que possam ajudar, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima live, quarta-feira às 8h30, que eu vou estar divulgando e acompanhe no Instagram. Tem que botar